Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. O que é depender de Deus para você? É falar que confia, mas na hora que o Senhor começa a agir, você toma novamente em suas mãos o que deu para Ele e começa a querer resolver? Depender de Deus é básico para a vida cristã. Confiamos, ou seja, dependemos de Deus para a nossa salvação. Dependemos de Deus para obter sabedoria. Na verdade, dependemos de Deus para tudo e em tudo. Depender somente de Deus não significa que agimos de uma maneira tola e precipitada. Jesus não precisou pular do pináculo do templo para provar que dependia de Deus. Há uma diferença entre confiar em Deus e colocá-lo à prova. Depender somente de Deus não significa que deixamos de lado os seus dons. Por exemplo, uma pessoa dirigindo um carro pode fechar os olhos e soltar o volante dizendo: vou depender somente de Deus para me levar para casa? Essa ação seria tola. Deus nos deu a inteligência e a habilidade para poder dirigir um carro, mas também nos deu a aptidão de enxergar, de ver, para poder saber o caminho que nós temos que seguir. Ainda podemos depender de Deus enquanto visitamos. Sim, quantos em relação a um médico, a uma medicina, sabendo que toda cura, em última análise, vem de Deus. Ainda podemos depender de Deus enquanto dirigimos, sabendo que toda segurança vem dele. Dependemos de Deus o tempo todo, e há momentos em que não podemos fazer mais nada. O Senhor nos dá a fé de que precisamos para passar por estes tempos, períodos ou situações. Sadraque, Mesaque e Abednego não conseguiram influenciar a vontade do rei e não conseguiram diminuir a intensidade da fornalha de fogo ardente. Eles só sabiam que não podiam se curvar a um falso Deus. Eles foram lançados no fogo, dependendo somente de Deus para o resultado. Um dos discípulos perguntaram a Jesus quem era o maior no reino dos céus. Jesus respondeu com uma ilustração lá descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 2 a 4, dizendo: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio delas e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Uma qualidade das crianças é que são dependentes dos outros para o seu bem-estar. Os filhos de Deus devem compartilhar essa qualidade de depender do seu amoroso Pai Celestial para obterem tudo de que precisam. Portanto, não deixe de praticar alguns princípios básicos para essa dependência. Primeiro, ore. A oração é, entre outras coisas, um reconhecimento do poder, promessas e provisão de Deus, mas também ela mostra um nível de intimidade e relacionamento. Quando você ora, você demonstra sua dependência
a Deus e em Deus. Segundo, honre a Bíblia. A palavra de Deus tem informações, instruções, exemplos e promessas para todos os crentes, os cristãos do Novo Testamento. Leia a Bíblia todos os dias. Verifique tudo segundo a verdade da palavra, mas não esqueça de maneira alguma de praticá-la todos os dias. Faça o certo, ou seja, não quebre princípios, ande na verdade. Em todos os momentos, em todas as situações, faça o que você sabe que é certo, o que é verdadeiro e deixe os resultados com Deus. Joquebede agiu certo ao salvar o seu bebê, Moisés. Daniel agiu certo ao desafiar o rei e continuar orando ao Senhor. Davi agiu bem ao enfrentar Golias. Em cada caso, sua dependência somente em Deus foi recompensada. Quarto, seja um sacrifício vivo. Sacrifícios aceitáveis são purificados do pecado e dedicados a Deus. Quando você se torna um sacrifício vivo, você vive para o Senhor. Você para de lutar por seus próprios direitos e desiste de confiar em sua própria força, porque é exatamente na nossa fraqueza que o poder do Senhor ela é aperfeiçoado. Depois, permaneça em Cristo. A vida cristã não é um encontro de vez em quando com Deus. É fazer de Deus sua morada e viver a vida de Cristo, viver com Ele. Devemos depender de Cristo assim como um ramo carregado de frutos depende da videira. O ramo ligado à videira está cumprindo o seu propósito. Após, recuse-se a se preocupar. Deus cuida de seus filhos, ainda mais do que da grama que Ele veste com flores e dos pássaros que alimenta diariamente. Sim, você tem necessidades, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aprenda a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, fala essa verdade. E mantenha manter um pouco da ansiedade em si mesmo é duvidar deste cuidado de Deus. Então, recuse-se em se preocupar. Finalizo com aquilo que o salmista disse, e essa deve ser a nossa certeza, descrita lá no livro de Salmos, no capítulo 18, no versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Que possamos depender do Senhor até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua presença. Obrigado por nos dar mais este dia e mais esta oportunidade de estarmos glorificando, exaltando, engrandecendo ao teu santo nome. Mas, Pai, assim como o Senhor nos disse, nós fomos enxertados nesta videira. E sabemos que essa foi a maior de todas as ações, ou melhor, quando nós confiamos, essa foi a atitude que transformou completamente a nossa vida. E que possamos, sim, continuar como cartas vivas, multiplicando essa informação, multiplicando
tudo que o Senhor nos deu, o Senhor nos fez, para que mais e mais pessoas possam ter esta experiência. Nós simplesmente multiplicamos aquilo que o Senhor nos deu, mas a obra é sua, Senhor. Mas o Senhor ainda nos ensina a levar este evangelho a todas essas pessoas. E que possamos ser esses instrumentos de uso, Senhor, exclusivos para poder fazer com que a sua graça e a sua glória sejam manifestas. Que possamos depender do Senhor em tudo o que formos fazer. E continuar fazendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado a fazer. Que o seu reino venha. Que a sua glória venha. Que a sua vontade seja estabelecida. E que tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste dia chamado hoje venha à existência em nome de Jesus. Que nós continuemos, Pai, a cada vez mais e possamos dar um passo de cada vez. Pois existe o tempo, Senhor querido, de correr, mas existe o tempo de caminhar. Existe o tempo de falar, mas também existe o tempo de calar. Que nós possamos só obedecer e continuar dependendo inteiramente de Ti, Senhor. Que o Senhor nos livre do mal, nos livre da tentação, que não falte o pão na mesa deste Teu Filho, mas antes, possamos, ó Pai, ter esta revelação em nosso coração, em nosso espírito e revelado em nossa mente, que sem a sua presença, sem estar em Ti, nada podemos fazer, mas em Ti, Senhor, como diz na sua palavra, nós podemos todas as coisas, e isso é maravilhoso. E somos gratos, Pai, gratos por esse dia, gratos pela sua presença, gratos pelo seu amor. Muito obrigado. Assim consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos os nossos sentidos e pensamentos, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.